Se tem algo que o Palmeiras precisa se preocupar hoje é com o jogo pelos lados da equipe do Mirassol. E aqui eu preparei essa arte aqui pra gente analisar dos dois laterais do Mirassol. E ó, são 28 participações em gols no ano, é muita coisa se tratando de dois laterais. É muita coisa. O Lucas Ramon, lateral direito, tem 9 participações em gols, né? São 5 gols e 4 assistências, enquanto o Reinaldo, que tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, que loucura, né? E bate pênalti, né? Então por isso ele tem um número mais alto até de gols. Ele tem 19 participações em gols, sendo 12 gols e 7 assistências. Laterais muito ofensivos, de um estilo de jogo muito ímpar, né, do Mirassol, do Guanás, um time que joga muito bem, um time que alarga demais o campo e dá liberdade para os seus laterais, que cruzam bola na área o tempo todo, e não é cruzamento na área, né, eles sempre chegam na frente e cruzam ali na janela entre o defensor e o atacante do Mirassol. Então, se tem algo que o Palmeiras precisa tomar cuidado, obviamente são os laterais, mas aqui eu só dei um exemplo dos números dos laterais, mas todo o jogo do Mirassol, ele gira muito mais, por muito mais fatores do que só os laterais, né? Aqui eu peguei uma prévia das duas escalações, mais ou menos ali, mas falando de Mirassol, que joga nesse 4-2-3-1, né, com Lucas Ramon, tem que falar do goleiro primeiro, né? Walter, Lucas Ramon, Gemes, João Vitor e Reinaldo, Danielzinho, Neto Moura, Gabriel, Negueba, Alisson e Chico da Costa. Muito provavelmente seja esse o time ali, possivelmente, né? Pode ter uma alteraçãozinha ou outra. Mas o que explica esses laterais terem números tão expressivos é a forma como o Mirassol ataca alargando o campo. E eu já deixei o Palmeiras ali num 3-5-2, porque eu acho que a gente vai de 3-5-2 hoje. Para mim é o melhor sistema para o Palmeiras tentar anular esse jeito do Mirassol de jogar, que é muito parecido com o Palmeiras em questão de formação, tá? Eles trazem os meias para dentro, ó, Negueba e o Alisson, no caso, se forem eles, né? Espetam os dois laterais, o Lucas Ramon fica bem espetado, o Reinaldo também fica bem espetado, eles não participam da saída de bola do Mirassol, às vezes participam numa variação ou outra, mas no geral eles jogam bem espetados, com os zagueiros abrindo aqui para o volante. Muitas vezes, na verdade, o Danielzinho abria aqui como um zagueiro pela direita, né? Muitas vezes é o Danielzinho que faz essa função, com o Neto Moura vindo aqui para fazer esse para-brisa, que é muito o que faz o Andrés Pereira no Palmeiras hoje, né? Às vezes baixando até o Gabriel para fazer esse 3+2 contra adversários que marquem um pouco mais alto, às vezes soltando o Gabriel para fazer esse 3+1 contra times que não marquem tão alto. Mas uma coisa é fato, o Mirassol costuma trocar muitos passes, e muito dessa construção, muitos dos passes do Mirassol, eles são aqui, ó, na saída de bola, Danielzinho, Neto Moura, Gemes, Gabriel e João Vitor. Às vezes sem o Gabriel, né, com Danielzinho, Gemes, João Vitor e Neto Moura, trocando muito passe e alargando o campo, com os laterais bem abertos, os meias atraindo a marcação para que os laterais consigam receber essa bola numa condição de cruzar essa bola na área. Então, o Palmeiras precisa tomar muito cuidado com essa formação extremamente ofensiva do Mirassol, e aí eu já acho que vamos de 3-5-2 também, para cuidar desse tipo de jogada do Mirassol, trazendo o Piquerez aqui para a linha de alas, para bater de frente com o Lucas Ramon, e o Kelvin, que olha, eu vou falar uma parada, eu gosto muito do Kelvin, mas eu acho que hoje pode até ser um jogo para o Giai, tá? Talvez marque melhor o Reinaldo. Mesmo jogando numa zona mais ofensiva, né, num 3-5-2, talvez seja jogo para o Giai. Mas, né, aqui eu coloquei o Palmeiras com 3 zagueiros. Vamos voltar do jeito que estava aqui. Com Carlos Miguel, Fux, Gomes, Murilo, Andrés Pereira, Kelvin, Alan, Felipe Anderson e Piquerez, Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí, eu acho que se formos com 3 zagueiros mesmo, Fux, Gomes e Murilo, dá para manter o Kelvin. Eu acho que ele consegue fechar aqui numa linha de 5, até com uma certa tranquilidade na fase defensiva. E por ter o Fux, né, nessa cobertura, eu acho que faz sentido. Agora, se o Abel resolver tirar, por exemplo, o Fux, né, abrir o Gomes aqui para colocar o Emiliano Martinez, que é mais um volante e muitas vezes vai abrir aqui dar um passo aqui nessa linha de volantes,
eu acho que faria sentido aí você trocar o Kelvin sim pelo Giai, que aí o Giai pode fechar como esse terceiro zagueiro por aqui, né? Quando o Palmeiras precisar fechar numa linha mais avançada, você traz o Piquerez e o Alan para fazer as coberturas, mas o Palmeiras ainda fica com bons marcadores lá atrás. São algumas possibilidades, né? Nesse caso eu gostaria do Giai, mas eu ainda iria com o Kelvin, claro. A gente está tentando analisar as possibilidades, mas o que o Abel fizer, óbvio que sempre fala que ele entende de futebol muito mais do que eu. Então eu iria com essa formação, eu acho que faria muito sentido, tá? O Palmeiras ir num 3-5-2 oficial, com Carlos Miguel, Bruno Fux, Gomes e Murilo, Andreas Pereira fazendo essa parábola, Kelvin, Alan, Felipe Anderson e Piquerez, Flaco Lopes e Vitor Roque. Na hora de se defender dessa linha de 5 do Mirassol, você recua o Piquerez, você recua o Kelvin e forma uma linha de 3 no meio com Andreas, Felipe Anderson e Alan, que é um ponta, mas ele consegue recompor por dentro como um segundo volante defensivo. Acho que faz muito sentido e o Palmeiras teria um escape pela direita bem interessante aqui com o Alan e um escape pela esquerda com o Felipe Anderson, que poderia ser o Sousa. Sim, poderia ser o Sousa, mas eu acho que o Sousa, na saída de pressão, ele não tem tanta qualidade quanto tem o Felipe Anderson. Eu confio mais no Felipe Anderson nessa saída de pressão, então eu acho que faria mais sentido você ter o Felipe Anderson nessa posição. Vale lembrar, rapaziada, o Mirassol é um time que troca muito passe, já falei sobre isso, mas esses números aqui dos laterais são assustadores. Não é que eles participam tanto assim do jogo, não. O jogo gira muito na saída de bola entre aspas, 3 zagueiros, né, os 2 zagueiros mais um volante, com os meias ali se aproximando muito para atrair a marcação, atrair o time para dentro, o time adversário para dentro, liberando os corredores laterais pros laterais. Então o Palmeiras precisa tomar muito cuidado, o Mirassol não vai ficar tentando alargar o campo, vai manter os pontas, mas vai tentar jogar por dentro para atrair a marcação do Palmeiras para dentro, para aí sim acionar os laterais, que eles são os jogadores terminais nessa forma do Mirassol de jogar. O Palmeiras precisa tomar muito cuidado, precisa ter marcação mista ali por encaixes, obviamente muito atentas nesse passe pros laterais, que são eles quem costumam dar os passes e muitas vezes chegar para fazer os gols. São 28 participações em gols no ano, é muita coisa para Lucas Ramon, o ótimo lateral direito, e o Reinaldo, que é um ótimo lateral esquerdo. A gente sabe, a gente já conhece a qualidade dele de São Paulo, de Grêmio. Muitas vezes a galera tira ele como meio que uma piada. Eu sempre achei o Reinaldo um bom lateral, tá? Um bom lateral. E no Mirassol ele vive uma fase muitíssima iluminada. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual seria a sua escalação para Palmeiras e Mirassol? Na verdade, Mirassol e Palmeiras. Um jogo muito difícil hoje, dia do centenário do Mirassol. O Mirassol tá muito afim de vencer esse jogo, mas o Palmeiras precisa vencer, ou pelo menos empatar esse jogo. Mas eu acho que na altura em que o Flamengo muito provavelmente vai ganhar do Santos, eu acho, né? O Palmeiras precisava vencer esse jogo. Não tem pra onde correr. O Palmeiras precisa vencer o Mirassol. Vai ser um jogo muito difícil. Pra mim, o jogo mais difícil dessa reta final do campeonato. Deixe sua opinião, deixe seu palpite aqui. Tamo junto e avante palestra.